Bom, boa noite a todos. Vamos seguindo, né? Nós temos começamos a falar já umas boas lives atrás sobre o sermão profético de Jesus. Aquele sermão que na conclusão, no final, ele nos fala exatamente sobre o período em que estamos passando hoje. As dificuldades nos dias de hoje, esse mundo conturbado com o qual nos deparamos a cada novo instante. Mas, final de uns tempos, para início de outro. Não encerra, as coisas não acabam assim. Então, estamos agora fechando esse ciclo para a abertura de um novo ciclo, né? Isso vai demorar algum tempo? Já começou faz algum tempo. E ele demorará o tempo que nós imprimirmos na nossa conscientização, na nossa modificação, na nossa melhora. Quanto mais irmãos compreenderem isso, essa passagem estará sendo bem melhor, porque iremos seguir adiante, esperamos seguir adiante na Terra, acompanhado de todos aqueles que estiveram e estão conosco. Então, trabalhando pela mudança desse ciclo, né? O término desse ciclo e a entrada de um novo ciclo que é regeneração. E estamos falando do Consolador prometido, é a doutrina espírita. E alguns pontos importantes dela, já falamos em reencarnação, estamos falando atualmente na pluralidade dos mundos habitados, falaremos sobre a lei de causas e efeitos, que muitos não querem aceitar porque isso nos chama a responsabilidade. Então, estamos falando sobre pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós vamos falar bem rapidinho porque é muita coisa e esperamos concluir hoje essa parte, tá? A casa do Pai é todo o universo. Nós falamos na semana anterior sobre terra, céu, inferno e purgatório, de uma maneira muito rápida. 4 moradas. 4 moradas não é muitas. Então, nós vamos entender o que vem a ser essas muitas moradas. E a doutrina nos fala. Existem os mundos físicos, tal qual a Terra, mundos que acolhem espíritos que necessitam de encarnação, reencarnação, e em toda a casa do Pai, nesse espaço infinito. Mas existem outros mundos, não físicos, mas mundos onde os espíritos se abraçam, se encontram, se acolhem, aprendem. Tudo isso são mundos, né? Então, os mundos evoluem de acordo com a evolução dos espíritos, é natural, né? Essas moradas ditas por Jesus, então se referem também a locais ou situações, não exatamente locais, situações onde o espírito está feliz, né? Alegria, felicidade, mas também em locais que se aglomeram espíritos em razão da dificuldade que plantaram, dos erros, que estão aí então esses espíritos se agrupando por uma questão de afinidade. Enquanto uns, que são os mais evoluídos, né, estão percorrendo o espaço, aqueles que retardaram um pouquinho esse crescimento, muitas vezes estão presos aqui a mundos físicos como a Terra, estão aqui acompanhando aquilo que acontece, ligados aos apegos, ao dinheiro, aos vícios, tanta coisa, né, que acaba segurando esses espíritos que decidiram não crescer. Nós vamos ver a questão céu, inferno e purgatório com mais detalhes. E nós vamos entender essas moradas, porque são infinitas essas moradas, né? Tudo isso abordado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tá? Faz parte da doutrina. Então, esse entendimento que a doutrina nos dá, nós vamos falar
sobre isso, considerando a continuidade sempre dos espíritos. O espírito não termina, não morre. Morre a carcaça, o espírito continua. Então, a evolução leva os espíritos a estarem em graus diferentes. É natural que seja assim. Alguns são mais antigos, outros são mais novos, alguns mais dedicados, outros não estão tão preocupados. Então, é natural que exista essa diferença entre eles. E só já, de início, essa diferença entre os espíritos já justifica muitas moradas, Vamos fazer um comparativo com uma sala de aula, numa escola aqui na Terra. Não dá para colocar o aluno do 8º ano na mesma sala do aluninho do 1º ano. Não vai ter rendimento, Vai ser complicado. Outra comparação, aquele que evoluiu é como o espírito que evoluiu, é como aquele morador na Terra, física, parte física, que, por exemplo, foi crescendo, evoluindo materialmente. Ele morava numa casa extremamente simples, um barraquinho. Ele vai construindo uma casa melhor, porque ele está crescendo, evoluindo, e vai mudando paulatinamente, buscando sempre uma condição melhor. É natural que seja assim. Então, evoluiu. Ele sai de uma condição precária e ele quer ocupar uma casa melhor. Outra consideração que a gente tem que pensar. Vamos ver a questão do espírito que evolui, Aquele espírito que não cresce, que não evolui, não é excluído por aqueles que cresceram. Não faz sentido. Porque aquele que cresceu, se ele despreza o que não cresceu, na verdade ele não cresceu também. Então ele não é separado, não é excluído. Mas existe uma distância entre o evoluído e o não evoluído. Aquele que está em melhores condições e aquele que está em condições precárias, menores. Mas essa distância acontece de forma natural. Porque existem questões que são divergentes entre eles. Por exemplo, um palavreado, hábitos, a responsabilidade de um, a irresponsabilidade do outro, objetivos. Isso naturalmente separa os espíritos com uma evolução acima e outro com evolução abaixo. Devem ter visto, devem ter reparado, por exemplo, numa festa de casamento, que formam na festa aqueles grupinhos espalhados no salão. Reparou que você, quando busca um entendimento melhor, um palavreado melhor, assuntos melhores, e você chega nessa festinha e de repente se depara com um grupinho, e você para nele ali. Boa noite, pessoal, como é que tá? Tal. Quando você começa a ouvir o assunto, não caiu bem. Você pede licença, arranja uma desculpa, sai e vai se enroscar em outro grupinho, para ver qual é o assunto, a forma como as pessoas abordam esses assuntos, até que você acaba se localizando naquele com o qual você se afiniza. Assim são os espíritos. Jesus afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Então, Deus não faz nada inútil. Nada. Ele não brinca de criar. Não, ele cria com utilidade. Toda a sua obra, que é o universo, tem uma razão de ser. Não poderia ser diferente. Então, a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade de existências dos espíritos, ou seja, reencarnações, os espíritos não deixam de existir, vão progredindo, estão profundamente relacionados os dois à lei do progresso, os mundos e os espíritos. Como o espírito é imortal e evolui infinitamente, necessitará de várias experiências físicas. Quantas encarnações? Não sabemos. Depende do ritmo que damos também, E em diferentes contextos da existência orgânica, física, para atender às suas necessidades evolutivas. É natural. E aí a gente pergunta, de que serviria a um espírito com boa evolução, que cresceu bem, estar reencarnando no mundo primitivo? Ele até pode ir em mundos bem inferiores como uma missão,
para ajudar. Mas ele evoluir, ficar evoluindo num mundo tão abaixo da sua condição espiritual, não faz sentido, né? Então são necessárias muitas reencarnações em diferentes mundos para o cumprimento das múltiplas etapas desse espírito, mas em mundos adequados à sua evolução. Mundos adequados, né? Como havíamos falado sobre os mundos serem apenas, né, na visão de muita gente, em pleno século XXI, serem apenas a Terra como centro do universo, muita gente ainda diz: a vida só existe na Terra. Ainda século XXI, absurdo. Deus brincou de criar, não faz sentido nenhum. Então nós falamos em live anterior que os mundos seriam Terra, Céu, Inferno e o Purgatório que surgiu depois. Então vamos ver alguns esclarecimentos que nos foram passados no livro O Céu e o Inferno de Kardec, né? Esse livro também é conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Tudo razoável, um equilíbrio, uma beleza, a gente tem que analisar isso, tá? E esse livro foi publicado a primeira vez no ano de 1865 por Kardec. Nós vamos começar a ver o céu, tá? E vamos raciocinando nesse céu, vendo que esse céu que nos foi mostrado através do livro O Céu e o Inferno são infinitas moradas. Infinitas moradas, tá? Então, ele começa dizendo que os espíritos foram criados simples e ignorantes, e nós sabemos, subindo para a evolução, para o crescimento, né? Todos os espíritos dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, utilizando uma ferramenta maravilhosa que é o livre-arbítrio. Então todos nós começamos lá embaixo, no pezinho da escada, para crescermos e chegarmos à perfeição. Pelo progresso, continua o livro, hein? Isso aí é tirado do livro. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos. O nosso aprendizado não cessa nunca, tá? Novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos, novas alegrias. A gente não se alegra quando a gente aprende algo novo, algo que me faz crescer. Eu me sinto bem, me sinto feliz, né? Eles, os espíritos que vão crescendo, eles veem, ouvem, sentem, compreendem coisas que o espírito que ficou atrasado, não se interessou em crescer, não pode ver, sentir, ouvir, compreender. Então a gente já percebe que um está feliz, está aprendendo, e o outro estacionado, parado, aprendendo o quê? Então a felicidade, lá no passado a gente imaginava a felicidade num céu, tá? A felicidade está na razão direta do progresso, realizado de sorte, por exemplo, que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, às vezes dentro da própria casa. Um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Pode até se iludir, mas não é feliz no mesmo grau. E sem que por isso eles precisem estar em lugares diferentes. Um está muito feliz, outro nem tanto, mas vivem. Um auxiliando o outro, um fazendo com que o outro compreenda coisas que não está compreendendo ainda. Então, ainda que juntos, um pode estar em trevas, enquanto tudo resplandece, tudo ilumina no outro, tal como um cego e uma pessoa que enxerga, né, um vidente, que se dão as mãos. Um percebe a luz, enquanto o outro não recebe a mínima impressão. Mas o que encontra a luz ajuda o outro a caminhar. Isso é lindo. Isso é um céu.
É um céu dentro de um lar, dentro de um ambiente de trabalho, na rua, nos amigos. Seguindo o livro, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na, eles vão encontrar eles em toda parte. A felicidade é nele, está aqui. Então, onde ele estiver, a felicidade está junto. A felicidade é ele. Então, em toda parte em que se encontram espíritos nessa condição, estão felizes, não importa se seja sobre a superfície da Terra, no meio dos encarnados, no espaço infinito, não importa. Ele é feliz e leva consigo a felicidade. Vamos fazer uma comparação bem vulgar. Isso é dentro do livro Céu e Inferno. É maravilhoso ler esse livro, hein, pessoal? Uma comparação vulgar que nos faz compreender isso aí. Se encontrarem num concerto, a música, né? Dois homens, um bom músico, ouvido educado, né? Adora a música, e outro desconhecedor da música, né? De sentido auditivo complicado, né? Não se interessa muito. E os dois estão no concerto. O primeiro, aquele que é o músico, né, que conhece a música, que adora a música, vai experimentar uma sensação de felicidade, uma sensação divina. E o outro vai ficar insensível. Vai ser até cansativo para ele, né? Um compreende e percebe aquilo que o outro não entendeu nada, não sentiu nada. Pelo contrário, sentiu cansaço, né? Não volto mais aqui. E outro sai encantado, agradecido por aquilo que ele pôde ouvir. Então, assim, sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que está na razão da sua sensibilidade. O espírito evoluído tem uma sensibilidade maior. Vamos perceber isso. Uma pessoa mais sensível, portanto, um espírito mais evoluído, né, cresceu mais, ele olha no alto de uma árvore um pássaro. Ele para, ele agradece, ele fica olhando. O outro não evoluído corre para dentro de casa e pega um estilingue. Olha a diferença. É a questão da sensibilidade. O mundo espiritual, continua o livro, tem esplendores por toda parte, toda parte. Não existe barreira. A casa do Pai, esse universo total, né? Harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos, portanto, à influência da matéria, não conseguem perceber. E que somente esses locais maravilhosos são acessíveis aos espíritos em melhores condições, né? Continuando o livro, ele diz: o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Ninguém ganhou de graça. Ninguém. Aqueles que dizem que Jesus recebeu do Pai a perfeição, não. Jesus começou como nós. Jesus é o nosso irmão mais velho, que nós temos referência, né? Mais velho. Portanto, é aquele que tem mais vivência, aquele que cresceu, que evoluiu, utilizando a sua força, né? E está nessa condição que ele está, né? Mas os espíritos conquistam, então, a sua felicidade, o seu progresso através do seu esforço. Mas, como são livres, os espíritos trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequência, a sua felicidade é conquistada mais rápido e outro vai demorar mais. Por isso os diferentes níveis de felicidade entre os espíritos. Só por aí já percebemos que existem inúmeras casas, inúmeras moradas. Enquanto, continua o livro, uns avançam rapidamente,
entorpecem-se os outros, né? Nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada. Por isso Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Cada um constrói, né? Ninguém recebe de graça. Todo espírito que se atrasa não pode então queixar-se senão de si mesmo. Ah, fiquei atrasado. Eu retardei a minha caminhada. Então, o que se adianta, por sua vez, tem seu mérito, em razão do seu esforço. Olha o que o livro traz. A suprema felicidade é destinada aos espíritos puros. Nós chegaremos num momento em que a felicidade ela é completa, será completa. Quando chegarmos a uma evolução tal, por exemplo, Jesus, onde tudo é feliz. Jesus esteve na Terra há 2000 anos, padeceu as agressões, tinha momentos de melancolia, mas não perdeu a felicidade. Felicidade é uma propriedade, uma conquista dele que nunca se perderá. Eu posso estar triste, mas continuo feliz. Eu posso ter as dificuldades, mas continuo feliz, porque a felicidade é uma construção, né? Então, se reportando às muitas moradas, que Jesus disse, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, por toda parte, esse infinito, esse universo fantástico, em toda parte, a vida e movimento. E diz o livro, nenhum canto do infinito é despovoado. Moradas, inúmeras moradas, infinitas. Ele diz, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos nossos sentidos, mas eles estão lá. Mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Quando saímos, deixamos a matéria, muitas vezes estamos, depende do grau que conseguimos, vamos encontrar esses espíritos de uma forma tão bonita, né? Então temos que crescer. O livro ainda diz assim, por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um de nós, cada um desses espíritos consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Você talvez se diga, eu não sou feliz. Você é feliz. Você tem muita conquista. Talvez você não pare para analisar. Mas eu tenho dificuldade. Todo mundo tem. Eu tenho dores. Todo mundo tem. Eu tenho uma doença. Todo mundo tem. E se não tem, terá. Então, a felicidade sua foi conquista sua. Está sendo construída. A sua felicidade são as pessoas, a sua família, os seus amigos, a sua atividade, a possibilidade de ler, de aprender, de crescer, de agradecer. Isso é felicidade. Continua o livro. Das qualidades do indivíduo, nós, tantas qualidades, todos nós, tantas qualidades. E ele diz, das qualidades do indivíduo, depende-lhe a felicidade. Você tem qualidades. E como tem? Então, é das suas qualidades que depende a sua felicidade. Mas o livro diz, e não do estado material, do meio em que se encontra. O grande problema é que as pessoas ignoram a sua felicidade. Por quê? Porque eu não consegui trocar de carro. Mas o carro é temporário, é coisa que vai embora. Veja as suas conquistas,
elas são a verdadeira felicidade. Então ele continua dizendo: podendo a felicidade, porque é conquista, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de gozar dessa felicidade, né? Nós vemos duas pessoas, por exemplo, trancadas numa penitenciária. As duas erraram ou teve algum problema, mas uma pode estar extremamente feliz e a outra extremamente revoltada, infeliz. Uma compreendeu, entendeu o erro, compreende que deve passar por aquela situação e agradece porque está melhorando a si mesmo. E o outro quer arrancar grade, derrubar parede. Então, mesmo dentro de uma prisão, a pessoa pode ser feliz, tá? O livro diz assim: nenhum lugar, com relação ao espírito, lhe é circunscrito, né? E assinalado no universo. Em tal local é o céu. Não, não tem. Não existe esse local, né, exclusivo para termos o nosso sentimento de felicidade. Eu sou feliz em qualquer local. Não preciso desse céu demarcado. Eu sou feliz se eu puder ir na casa de um filho. Sou feliz se eu puder estar com um amigo. Eu não preciso estar num local para ser feliz. Felicidade vai comigo. Eu não deixo ela parada. Então, o livro diz: onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina. Aqueles que foram evoluindo, que têm maior sensibilidade. Então, onde quer que esteja, eles podem contemplar a majestade divina, Deus, né? Porque Deus está em toda parte. Então, se levamos conosco essa felicidade interior, já somos felizes, e desencarnado, por exemplo, estamos com possibilidade de ir para locais distantes. Se eu vejo em outros locais a imensidão do infinito, eu sou feliz porque eu vejo Deus. E como vejo Deus, Deus está comigo. Tem felicidade maior? Ah, mas eu não estou naquele céuzinho ali demarcado com cerquinha, a porteira lá, a catraca, São Pedro tomando conta. Felicidade não é assim, não pode ser assim, né? Então, o livro ainda diz: entretanto, a felicidade não é pessoal. Não, né? Se nós possuímos somente em nós mesmos, eu sou feliz, eu vou guardar comigo e não posso repartir? Não, tenho que repartir sim. Senão essa felicidade seria um egoísmo, né? Diferente daquele céu do passado, que nós entrávamos e tínhamos que ser felizes sozinhos. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu amigo, está lá no inferno, mas eu sou feliz porque eu estou no céu. Como que eu sou feliz? Não, não faz sentido, né? Então, os membros desse grupamento de famílias espirituais que se juntam em qualquer local, não tem local demarcado, nem local físico, espiritualmente falando, se juntam por uma questão de afinidade. Esses espíritos que se abraçam, que se amam, que trocam, que permutam essas experiências, ora esses espíritos se dispersam em razão de uma missão. Eles saem daquele mundo que eles estão ali reunidos para ir, por exemplo, no mundo físico, onde tem ainda, por exemplo, dor, dificuldade, doença, para executar uma missão. Quantos espíritos grandiosos vieram aqui à Terra? E quantos estão por aí que a gente não sabe, não conhece, né? Esses espíritos que se reúnem nesses mundos que engloba esses espíritos com afinidade, se reúnem também, diz o livro também, e é natural, em dado ponto do espaço, a fim de prestarem contas do trabalho realizado. Nossa, estive lá na Terra, nossa, que bom, consegui trabalhar, estou feliz, felicidade minha aumentou. São mundos, tudo mundos. E ora também, esses espíritos se congregam
em torno de um espírito mais elevado para receber instruções. Está em outro mundo, com outro espírito, em outra região, em outro local, com outros espíritos. Então, o livro diz: posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração. Estão em toda parte. Mas os mundos físicos têm um centro de atração, muitas vezes chamando aquele espírito em virtude da simpatia que ele tem com alguns que estão naquele local. Nós partimos da Terra, desencarnamos, estamos em outros locais, mas muitos daqueles que foram muito próximos estão aqui. Como eu vou ser feliz vindo para cá? Se eu sou feliz lá, venho para a Terra, local ainda de muita confusão, tristeza. Óbvio, eu posso ficar triste em ver as situações, mas a minha felicidade eu continuo. Eu trouxe e levo de volta, né? Ela é minha, é conquista minha. Em torno dos mundos adiantados, mais adiantados, os espíritos superiores estão ali. E em torno dos mundos atrasados, normalmente estão circulando esses espíritos atrasados também, que não, muitas vezes nem conseguem se afastar do globo. A Terra, por exemplo, muitos espíritos que não evoluíram, que estão aqui apegados às coisas da matéria, estão aqui circulando, né? Tomando conta do dinheiro, tomando conta da esposa, tomando conta no sentido de propriedade, né? Então, permanecem aqui. Cada globo tem uma população, cada local tem uma população, de sorte que a população própria de espíritos encarnados e desencarnados, né, permanecem muitas vezes naquela região, não saem dali. Essa população de espíritos, ela é mais fixa nos mundos inferiores, em razão do apego às coisas da matéria. E é muito mais flutuante nos locais onde abrigam espíritos mais evoluídos. A matéria não prende. Não, estão soltos, estão libertos. Eles vão para qualquer local, mundos infinitos, reuniões infinitas, que são mundos, né? Então, destes últimos, que são os mundos superiores, verdadeiros focos de luz e de felicidade emanados por esses espíritos são dirigidos a mundos inferiores, a fim de semearem os germes do progresso, levar a eles, esses espíritos em condições inferiores, consolação, esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Olha, e ser feliz não é estar no céu. Ser feliz é estar em toda parte trabalhando em favor daquele que está sofrendo. Isso é ser feliz, né? Então, muitas vezes também esses espíritos superiores se encarnam, reencarnam, com o objetivo de cumprir missões em locais, como já dissemos, inferiores à categoria desses espíritos. Então, uma pergunta. Nessa imensidade, que não tem limites, esse universo, espíritos felizes indo para todos os locais, se reunindo em grupos, famílias, em locais infinitos. A pergunta no livro é: onde está o céu? E agora? O céu está em toda parte. Deixou de existir aquele céu pequenininho, acanhado, né? Porque não há nenhum contorno, nenhum limite para esse céu. Os mundos adiantados são as últimas estações, né, de caminho desses espíritos para continuarem esse trabalho maravilhoso em favor dos irmãos, né? Então, se pensarmos assim, usando sempre a razão, né, ante este quadro grandioso que povoa esse universo todo, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve, que prende a humanidade
a um ponto imperceptível nesse universo todo, que seria esse céu. Esse universo é todo. Será que tem um localzinho específico para ser o céu? E o céu para ficar à toa? Não. Como é triste, no livro traz isso para a gente refletir. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo sem vida, sem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Para que esse universo? Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos, daqueles que estão melhores, que iriam para um céu, né, na visão antiga, votados à contemplação perpétua. Eu estou naquele céu antigo, quero a contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas se encontram num tormento sem fim. Não faz sentido, não faz. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. Eu tenho mortos, entre aspas, que não estão, que eu amo tanto, e estou aqui, e eles me amam também, e não podem estar se comunicando comigo. Diz o livro: as almas ditosas, felizes, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. É estranho, né? Eu estou no céu, penso na minha felicidade, sabendo que alguém que eu amo está pensando só nas suas dores. E aí a grande pergunta: admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nos mostram ele no céu? Ser egoísta lá no céu. Ser egoísta no céu e egoísta na terra. Para ir para o céu, pediram para que eu não tivesse egoísmo. E lá dentro desse céu antigo, tudo que pedem é para que eu seja egoísta. Você já está aqui no céu, fica na sua. Mas e minha mãe, minha esposa, minha filha, meu filho? Pense em você, rapaz, você está no céu, eles se viram. Então está pedindo egoísmo. Essa ideia antiga, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder, da bondade de Deus, pegando só isso, numa imensidão, nos mandando para o inferno, para um céu à toa. Agora, quanto é sublime a ideia que dele, de Deus, fazemos através do Espiritismo. Mas tudo isso que eu falei, o livro diz assim: mas quem diz que isso é verdade? Bom, em primeiro lugar, a razão. E segundo, a revelação. E, finalmente, a concordância com os progressos da ciência, né? É infinito. A casa do Pai é infinita. O universo é infinito. Então, se pensarmos entre duas doutrinas, aquilo que a doutrina espírita explica e aquilo que estamos trazendo muitos de um passado, né? De séculos e séculos. Então, entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda, enquanto a outra caminha, vai em frente. O bom senso diz, de que lado está a verdade, né? Que confrontando-as, né, as duas, consulte cada qual a consciência. E uma voz íntima vai falar, né? Mas muitos perguntarão: por que Deus não lhes revelou de princípio toda essa verdade? Por que ele não revelou antes? E a resposta no livro é: pela mesma razão, porque se não ensina à criança o que se ensina aos de idade madura. Tem que ser paulatinamente. Então,
já percebemos que o céu, esse céu passado, antigo, não comporta. É irracional, ilógico. Esse céu imenso, esses céus, né? Porque onde se reúne espíritos felizes é o céu, é uma morada. Então já começamos a entender o que Jesus quis dizer. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas o livro também nos fala do inferno. O inferno, e ele diz, o inferno pagão perpetuou-se no seio dos cristãos. Continuou conosco, cristão. Aquele inferno que era pagão. Então, comparando os dois, encontram-se, tanto no inferno pagão quanto cristão, numerosas analogias, né? Coisas bem parecidas, como o fogo, por exemplo, por base dos tormentos, das dores, dos sofrimentos. Só que um detalhe, os cristãos exageraram no inferno, capricharam, né? Exageraram. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, né? Aquele que toma conta, Satã. Só que com uma diferença existente entre eles, né? Vamos ver. O inferno pagão, lá dentro do paganismo, eles entendiam a figura de Plutão. Plutão se limitava, no entendimento deles, a governar o sombrio império, que era o inferno, que deram a ele para administrar. Só que Plutão não era mau. Ele era apenas o gerentão lá do inferno pagão. Ele retinha nos seus domínios aqueles que haviam praticado o mal, porque era a sua missão. Olha, está aqui dentro, você não vai sair mais. E deixava a pessoa lá trancada, o espírito lá trancado. Mas Plutão não induzia os homens ao pecado, para depois ficar se desfrutando, tripudiando. Não. Só que agora no inferno cristão, que já vem de longa data, quem administra é o Satã, né? O demônio, Lúcifer. Só que Satã, no entanto, ele recruta vítimas por toda parte, diferente de Plutão. Satã sai inferno afora para ficar provocando todo mundo, desviando todo mundo, aparentemente até com mais poder do que Deus, porque ele ganha muito mais, né? Quantos vão para o inferno e quantos vão para o céu? Então, Satã, nesse jogo com Deus, está ganhando de goleada, né? Então, Satã recruta suas vítimas e se alegra, se regozija em atormentá-las com uma legião de demônios armados de tridentes e aquela coisa toda, né? As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito para localizar o reino da felicidade, lá no passado, o céu alto, né? Olhava o alto, ali é o céu. Então, para localizar o reino do sofrimento, foi a mesma coisa, o local de suplício. Se um era no alto, em locais superiores, o outro em locais inferiores. Botaram o inferno no passado dentro da terra, né? Não tem local mais inferior do que o centro da terra. Então, localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs, né, entendendo um céu e um inferno, foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: uma felicidade perpétua ou um sofrimento absoluto. Ficou nisso. O purgatório, que vem depois, é apenas uma posição intermediária e passageira, segundo as doutrinas que entendem assim, ao sair da qual, né, do purgatório, as almas passam sem transição, sem mérito, à mansão dos justos. Então vai lá para o céuzinho, né? Não fez nada por merecer, mas está lá, arranjou uma boquinha lá. Então, se não há mais duas habitações, a dos eleitos, que é o céu, e dos condenados, que é o inferno, não se pode então admitir o progresso. Por isso que botaram lá no purgatório, né? Então,
se há progresso, não pode ter uma sorte definitiva. Por isso que eles não aceitam. E se há uma sorte definitiva, não pode haver progresso. Como entender uma sorte definitiva ou um azar definitivo? É porque não aceitam um progresso. E Jesus diz: na casa do meu pai tem muitas moradas, pessoal. Não é só um céuzinho e um inferninho, não. Então ele vai além. E agora vamos ao... e entendendo assim, como nós dissemos antes com relação ao céu, aqueles que evoluíram mais, que colocaram felicidade aqui dentro, em qualquer local onde eles vão, eles levam o céu deles, a felicidade deles. É o céu, né? Estou no céu, sou feliz, apesar da dor, apesar da doença, estou feliz, eu tenho o meu céu, né? O inferno é o oposto. Sabe aquele que reclama de tudo, que não aceita nada, que chuta todo mundo, é egoísmo total, rouba, mata? Ele não pode carregar um céu. E onde ele vai? Ele leva o seu inferninho particular, né? Mas e o purgatório? Que foi criado depois, né? O evangelho, ou os evangelhos, né, lá no Novo Testamento, não fazem menção alguma ao purgatório. Foi admitido pela igreja no século XII, pela igreja. Sem sombra de dúvida, é um entendimento, um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno. Não que ele esteja certo, tá? Mas ele admite alguma coisa melhor com relação ao inferno total, absoluto, né? Porque através do purgatório fica estabelecido penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. E esse resgatável também é um pouquinho complicado, não é bem resgatável, né? O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade. Por quê? Fazendo uma comparação com a justiça humana, é a detenção temporária, a par de uma condenação perpétua. O inferno é uma condenação perpétua. O purgatório é uma detenção temporária. Daqui a pouco ele vai ter a liberdade dele, né? Então, o que a gente poderia julgar de um país que só tivesse pena de morte para os crimes e para os simples delitos? Todo mundo pena de morte. Ficaria estranho. Então, sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas: suprema felicidade ou inferno, né? Complicado. Então, nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, né? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, lá no mundo dos céus, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse feito muito mal. Então, o que seria nem justo e nem racional, né? A nova revelação, a doutrina espírita, estava reservando o preenchimento dessa lacuna, explicando a causa das terrenas misérias da vida, explicando por que dessas misérias que nos deparamos com ela, que praticamos, né? Das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar essa justiça. Hoje eu sou falho? Sou, e como sou. Existência anterior, eu era mais. E voltando mais uma, era mais ainda. Então nós vamos descobrindo causas e efeitos, que vamos falar em live seguinte. Causas e efeitos. Eu não posso fugir de um efeito cuja causa fui eu. Se eu errei, o efeito vem para cima de mim. E aí estamos aqui na Terra, passando pelos efeitos de causas por nós praticadas. Então essas misérias com as quais nos deparamos decorrem necessariamente das imperfeições da alma. Pois se ela fosse perfeita, que não é, está muito longe, não teria cometido essas faltas.
o mais das vezes, ainda diz o livro, ele, a pessoa, a alma, é desgraçado por sua própria culpa. É minha culpa, aquilo que eu passo. Porém, se é imperfeito, é porque eu já era antes de vir, né? Sem sombra de dúvida. Eu não vim perfeito e me tornei imperfeito. Não sou o Adão que veio perfeito, comi a maçã e me tornei imperfeito. Não, né? Então, expiando não somente as faltas atuais, mas também faltas anteriores que eu não resgatei ainda. Por isso que estou passando por aquilo que eu passo. Então, nada de culpar Deus, Deus não tem nada a ver com isso, quem falhou fui eu. As vicissitudes, as dores, os problemas que experimenta, portanto, a alma, são, por sua vez, uma correção e uma advertência quanto às suas imperfeições, que lhe cumpre eliminar. E nós percebemos as nossas imperfeições. Quando olho para alguma coisa que é de outro e falo, puxa, que vontade de ter aquilo. Eu estou cobiçando aquilo. Opa, para, não é meu. Aquilo é dele, fico na minha, né? Então, as minhas falhas, eu consigo perceber. E aí eu vou tentar eliminar, a fim de evitar males em seguida, né? E poder progredir, que é o importante. Então, são para a alma lições de experiência, essa passagem pela terra, por esse purgatório chamado terra. Então, são para a alma lições de experiência, rudes, é verdade, às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Ah, eu sofri, errei, agora estou arrumando. Nossa, foi difícil, eu não quero repetir. Vou para lá, mas não quero voltar cometendo os mesmos equívocos. Essas vicissitudes, essas dores, ocasionam incessantes lutas. E como, hein? Que lhe desenvolvem as forças. São as lutas, né, para superar essas dificuldades que fazem com que minhas forças sejam desenvolvidas. E as faculdades intelectivas e morais também. Quero crescer. Não quero, ninguém gosta de sofrer. Mas como não tem jeito, corrija o que fez de errado, pare de sofrer, busque o seu céu interior, a conquista, e aí você está resolvido. Então, é por essas lutas que a alma se retempera no bem, triunfando sempre que ela tiver vontade, denodo, para manter essa luta até o final. E temos que fazer isso, né? O prêmio da vitória nessas lutas está na vida espiritual. É na espiritual. Onde a alma entra, após a partida desta aqui, ela entra radiante e triunfadora. Ou seja, veio trazendo um inferninho que ela conquistou, lutou, venceu, ela está levando um céu para o outro lado, né? Como um soldado que se destaca no meio de uma luta e tudo bem, vencemos a luta. Então, essa necessidade nós temos de levar o melhor para o outro lado. Não é simplesmente o desencarne e a morte que nos modifica. Então, nós passamos muitas vezes por dores intensas aqui dentro, né, nessa encarnação, e vamos para lá felizes. Às vezes até temos aparência de bons, mas estamos aqui passando para eliminar esses erros, né? Ah, mas quando a pessoa desencarna, as pessoas dizem: ah, mas ele era tão bom, ela era tão boa, por que sofreu tanto? Ela sabe, a pessoa sabe. Por que eu sofri tanto? Eu precisava passar por isso, em razão dos problemas que eu trouxe e dos problemas que causei ainda no decorrer dessa encarnação. Então, em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo adiante. Ela que trate de trabalhar e não ficar no mesmo ponto,
né? Muitos acabam ficando no mesmo ponto, ficam paradas. Então, as sucessivas encarnações para a alma faz com que ela se despoja do mal, daquilo que ainda está complicado. Ou seja, ela purga, ela expurga, ela joga fora, ela limpa, vai limpando devagarinho essas impurezas da alma. Então a Terra é o nosso purgatório, porque através dessas encarnações é que nós vamos nos purificando, vamos deixando as nossas dificuldades menores, né? Então precisamos pensar nisso. E já entendendo dessa forma, dá para perguntar se é lógico, se é racional entender que a vida física, aqui encarnado, só existe na Terra, quando a ciência nos mostra um universo infinito. Não, é um absurdo pensarmos assim. E o céu? O céu é difícil de entender, porque a gente não lembra do céu. Bom, aquele céu demarcado. Meu amigo, você é uma alma com evolução, já bonita, sem sombra de dúvida, precisando crescer, mas que já largou muita coisa ruim para trás. Carrega com você a felicidade e que você vai estar em qualquer local, levando consigo a felicidade, que não precisa de um local só para ser feliz, que como espírito você viaja por esse universo infinito, poderá viajar por locais que nem imagina, carregando a sua felicidade, encontrando Deus nesse infinito, adorando esse Deus, agradecendo esse Deus, se tornando ainda mais feliz, porque estará ajudando irmãos em todos os locais desse universo. E eu preciso ir para um céu trancadinho? A lógica, a razão não permite isso. E o inferno? Ir para um inferno e permanecer ali padecendo, sendo supliciado eternamente, quando o pai não perderia nenhuma de suas ovelhas, quando o pai não fecha as portas para nenhum de seus filhos. Carrega sim muita gente um inferno pesado, fruto dos seus equívocos, e onde vai carrega consigo a tiracolo o seu inferno, até o momento em que acordar. Quando despertar, ele vai trocando esse inferno por um céu e vai viver no momento próprio, né, da sua mudança, uma vida muito mais de céu e muito menos de inferno. E para conseguir isso, passamos pelos purgatórios. A Terra, está aqui a Terra, esse purgatório no qual nos encontramos hoje. Jesus, obrigado por nos dizer: na casa do meu Pai há muitas, infinitas moradas. Vamos encerrando. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, por nos trazer uma mensagem tão linda, tão consoladora, que nos traz esperanças a cada novo momento, mas que a humanidade se equivocou e na mensagem dele, ao invés de pincelar com esperanças, pincelou muita coisa com dúvidas, com inseguranças. Mas Jesus é amor. Então, ele resgata essa esperança através da doutrina nossa, que nos mostra a beleza disso tudo, desse amor, e que já está sendo compreendida, sim, por outros segmentos religiosos, que já estão modificando a forma antiga de compreender, porque é irracional, é ilógica, é desumana, não tem conformidade nenhuma com o amor, com a bondade, com a justiça do nosso Pai.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos vocês, a Cássio, a Adriane, Áurea, Lindalva, Paulo Cerato, Maria Linda, o velho amigo Almeida, Elizabeth e outros que já passaram por aí, tá? Um grande abraço, obrigado pela paciência e até semana que vem, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela amizade, pelo carinho, tá? Tudo de bom, hein? Tchau, até semana que vem. Bom fim de semana e boa semana que vem aí, tá? Tchau, tchau.